Pessoal, então a parte de hardware está concluída. A parte física, né, está concluída. Se você quisesse um computador novo, você quer instalar o Windows nele, como é que você faria? Eu vou mostrar daqui a pouco, passo a passo, mas já explicando aqui uma prévia, seria o quê? Você vai utilizar, não usa mais nenhum CD não, você utiliza um pendrive, você acessa o site da Microsoft, insere um pendrive em um outro computador, não nesse, tá? Insere o pendrive, baixa todo o programa, baixa todo o Windows para o pendrive, inseria o pendrive na porta USB, ligava o computador. Ele automaticamente e de forma intuitiva, ele vai instalar para você. Ele vai instalar o Windows, vai te perguntar todas as configurações, o que é que você precisa. É bem bacana. Isso nos computadores mais modernos, tá? Os mais antigos você vai precisar do drive, você vai precisar de um drive de CD e você vai precisar do programa gravado no CD. Mas a partir dessa versão 10 do Windows, basta você fazer isso. Copia para o pendrive, coloca o pendrive aqui na frente, liga o computador, ele já vai fazer a instalação todinha para você. Caso você queira instalar o Windows no seu computador, primeiro você tem que saber qual é a versão do Windows que você pode instalar na sua máquina. Você vai olhar os pré-requisitos do programa, isso é importante. Segundo, o Windows normalmente ele vem num CD. As versões mais modernas, elas já estão vindo direto da internet, você consegue baixar ela pela internet. Eu posso acessar aqui a página da própria Microsoft, baixar o programa, eu baixo primeiramente num pendrive, coloco o pendrive, dou a inicialização do sistema operacional pelo pendrive e ele vai baixar todo o resto do programa pela internet. E ele faz a instalação automaticamente do Windows. Vocês vão ver até o processo de instalação do Windows como é que vai funcionar. Então é o seguinte, para mim instalar um Windows eu vou precisar de um computador, vou ter que ir para a casa de um amigo, de um conhecido ou então ir numa lan house, vou ter que acessar o site da Microsoft. Eu posso procurar aqui no Google e ver esse aqui, ó, Media Creation Tool. Ó, vou clicar nele. Essa opçãozinha aqui, ó, baixar imagem de disco do Windows 10. Arquivo ISO. Ó, vou clicar aqui nele. Pronto, ó, ele já vem direto para o site da Microsoft. Eu poderia digitar esse endereço todinho aqui, né, mas é um endereço um pouquinho complicado de decorar. Então eu procurei no Google para facilitar a vida de vocês. Ó. Aí eu tenho essas opções aqui, ó, baixar o Windows 10. Baixar o Windows 10, atualizar, baixar a ferramenta agora. Ó, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, baixar a ferramenta agora. Ó, ele baixou, tá lá embaixo aqui, ó, do meu computador. Ele já baixou bem rápido. Um arquivo exe, o que é exe? É um arquivo executável. Vou clicar nele para ele executar. Vou botar assim. E ele vai chegar nessa tela aqui, ó. Ele vai chegar nessa janela aqui, ó. Você quer atualizar esse computador agora? Não, né? Eu não vou mexer no computador do meu colega nem na lan house. Eu vou colocar essa opção aqui, ó. Criar mídia de instalação. Pendrive, CD ou arquivo ISO para outro computador. Nesse momento, eu iria inserir o pendrive no meu computador, marcar essa opção aqui, clicar em avançar. Tá? Ele vai fazer algumas perguntas para você, qual o idioma do programa, a edição, né? Vou avançar de novo. Ele vai perguntar, ó, mais uma vez, se você vai querer gravar em arquivo, que é arquivo ISO, ou se você vai querer utilizar uma unidade flash USB. Então nessa tela aqui eu ia escolher, ó, flash USB, ou seja, eu ia escolher o pendrive. Eu vou espetar, né? Eu vou conectar aqui o pendrive no meu computador. Escolheria essa opção aqui, unidade de flash USB, eu não ia salvar para um arquivo, eu ia salvar direto para o USB. Avanço, ele vai formatar aqui o meu pendrive e já vai instalar o Windows nele. Com esse pendrive, eu vou levar para o novo computador, o computador que eu quero inserir o Windows, conecto nele, ligo o computador. Vou ligar no computador e ele vai automaticamente realizar a instalação do Windows 10 nesse novo computador. Bem simples, bem fácil. Fabrício, esse Windows é gratuito? Eu estou vendo aqui, ele não falou nada de cobrança. Depois que ele tiver instalado, ele vai lhe falar. Aí ele vai lhe dar as opções aí de pagamento, de teste, de pagamento, quanto tempo você poderá usar como teste, quanto tempo
né, você tem para pagar, tá certo? Mas é bem intuitivo, pessoal, bem simples. O arquivo do Windows 10 já está nesse pendrive, o arquivo de instalação do Windows 10. Olha como é simples para me passar para esse computador. Eu vou espetá-lo aqui no meu computador, no caso aqui um notebook. Uma observação que eu já tenho que passar para vocês. Algumas marcas de computador, alguns tipos de computador, vai variar a tecla que vocês vão ter que apertar, certo? Nesse computador aqui, esse notebook da Acer, a tecla que eu vou apertar é a tecla F12. Para quê? Para me escolher qual é o disco que ele vai inicializar o Windows. Se vai ser pelo disco rígido, que é o disco que está dentro dele, ou se vai ser pelo pendrive. Em alguns outros computadores, isso vai variar de tecla. Pode ser a tecla F10, pode ser a tecla Delete, pode ser a tecla F2. Então você vai ter que saber, certo? Olha só, vou fazer na prática. Eu vou iniciar aqui o computador, apertar aqui o botãozinho de Power e já vou pressionar a tecla F12. Assim que ele inicia, eu já aperto a tecla F12. Como eu disse, no seu caso, você tem que saber qual é a tecla do seu computador que entra nessa opção aqui, ó, Boot Manager, certo? É o gerenciador de boot. Boot, lembrando, é a inicialização do sistema operacional. Então ele está me perguntando, o sistema operacional vai ser inicializado pelo USB, que é o pendrive, ou pelo HD? O HD é o Windows que já está aqui nele, eu não me interessa, eu quero fazer a instalação nova, então eu quero pelo pendrive. Se eu quisesse mudar, eu utilizaria essas setinhas aqui do teclado. Eu vou deixar então no USB, pressiono o Enter e ele vai inicializar a instalação do Windows 10 através do pendrive. Fabrício, mas o Windows 10 vai ficar instalado no pendrive? Não. Ele vai só inicializar a instalação vai funcionar no HD do computador, ele vai formatar o seu computador, ele vai zerar tudo que tem no seu computador e instalar o Windows 10, certo? Então nós estamos aguardando aqui, ó, ele está dando o boot, né, como a gente diz, está inicializando aqui, ó, a instalação, pronto, chegou nessa tela aqui, ó, agora basta a gente fazer as configurações, escolher o idioma, escolher o formato, ok? E assim você consegue fazer a instalação do seu computador. Nós vamos fazer isso agora. Vamos lá. Ele é bem intuitivo, pessoal. A instalação do Windows é bem intuitivo. Eu vou escolher aqui o idioma, formato, né, do idioma, o formato de hora e data, de moeda, tudo em português, ó, Brasil. Ó, vou só avançar. Vou clicar em instalar agora. E pronto, a instalação já está sendo iniciada. A instalação do Windows 10. Aqui ele vai pedir o número de série para ativar o seu Windows. Se você tiver comprado o Windows através de um CD, nele vem um númerozinho que você tem que digitar aqui na tela do seu computador. Como nós estamos fazendo direto da internet, eu posso utilizar essa opção aqui, ó, não tenho a chave do produto. E ele continua fazendo a formatação. Eu vou escolher aqui qual é o Windows, qual é a versão do Windows. Eu tenho essas versões aqui, ó. Eu vou escolher essa daqui, ó, Windows 10 Pro. Cliquei nele para selecionar e vou avançar. Aqui tem um termo de uso. Ele vai explicar como é que você pode utilizar o Windows, tá? Você vai ler todo esse termo de uso. Raramente as pessoas leem, mas é importante, tá? Ele vai explicando aqui. É como se fosse um contrato que você tem com o programa. O que você pode ou não fazer com o Windows. Quando você acabar de ler, você clica nesse marcaçãozinho aqui, ó, você vai clicar nessa marcaçãozinha, aceita os termos de licença e clica no botão avançar. Aqui então ele está mostrando que tipo de instalação eu desejo usar. A primeira é atualização. O que seria essa atualização? Se eu já tenho uma versão do Windows mais antiga, por exemplo, eu tenho um Windows 7, um Windows 8 e eu quero passar para o Windows 10, eu posso utilizar essa primeira opção. O que vai acontecer? Eu não vou perder meus arquivos. Se eu tiver algum arquivo de texto, desenho, foto, eles vão continuar lá. O Windows vai ser atualizado e eu vou continuar com esses arquivos. A opção de baixo, que seria personalizada, ele vai formatar o seu computador. Ou seja, ele vai zerar o HD do seu computador e vai começar do zero. Vem um Windows zeradinho para você, certo? No nosso caso aqui, eu vou colocar a opção de baixo. Eu vou colocar a opção para ele formatar.
Aqui você vai escolher o HD que você quer instalar o Windows. Você lembra que na parte de montagem de computadores, eu avisei para vocês, né, nós mostramos que você podia instalar mais de um HD? Então, se você tivesse mais de um HD instalado, iria mostrar aqui na tela do seu computador. Eu só tenho um, ó. Eu já deixo ela marcado e vou clicar no botão avançar. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, ele está avisando que está instalando o Windows. Vai passar esses passos a passos aí, ó. Ele é uma espécie de checklist, né? Ele vai checando o que ele está fazendo. Ó. Primeiro ele está copiando os arquivos do Windows. Depois ele vai preparar os arquivos para instalação. Está em 0%, tem que esperar chegar até em 100%. Nós vamos adiantar um pouquinho aqui, tá? Que eu não vou esperar até o 100%. Estamos em 99% de instalação, né? Ou melhor, 99% preparando a instalação. Vocês viram que a gente precisou adiantar porque demorou em média aí, aqui no meu computador, mais ou menos uns 20 minutos, só nessa parte de preparação. Chegou agora aos 100%, ó, e ele já passou agora para o próximo, instalando os recursos. Vai demorar também mais um pouquinho, essa parte de instalação dos recursos. Instalando atualizações, já passou agora para o próximo. Mas aqui o seu computador já foi formatado. Ele já colocou os programas para dentro, ele já colocou os arquivos para dentro, os arquivos do Windows, e disparou a instalação. Agora ele está concluindo a instalação do Windows. Agora está avisando, né, que o Windows precisa ser reinicializado. Ele vai entrar novamente, ó, vai iniciar de novo o computador. Pronto, após alguns minutos, né, aguardando, ele demora um bocadinho, tá, essa instalação. Ele vai me perguntar aqui, ó, vamos começar com a região. Isto está certo? A região, né, o Brasil, como eu disse, é bem intuitivo. Esse é o layout de teclado correto? Sim, é o português Brasil, né? Modo ABNT. Basta você colocar assim também, novamente. Quer adicionar um segundo layout de teclado? Não. Então eu vou pular. Se vocês observarem, todos esses botõezinhos eles já estão marcados. Quando tem duas opções, ele já lhe dá uma opção que ele acha que seria a melhor para você, ou seja, a padrão, né? Se você tiver na dúvida, você deixa sempre o padrão. Deixa sempre o que já está marcado. Ele está dizendo agora que tem algumas configurações importantes para fazer. Fabrício, mas meu computador é potente e esse Windows está demorando. Pessoal, à medida que eles vão lançando novos programas, os novos programas também são pesados. Eles precisam de mais memória, precisam de mais espaço em HD, precisam de um processador melhor. Eu posso instalar esse Windows em qualquer computador? Não. Você tem que saber, tem os pré-requisitos dele. Você tem que saber se o Windows 10 funcionaria no seu PC, né? Se você for instalar na casa de um cliente, você tem que saber se o computador do cliente suporta o Windows 10. Muito cuidado com isso, hein? Porque você pode fazer com que o seu cliente compre e o computador dele não suporte. Como é que eu vou saber isso? No manual do Windows diz: é necessário o computador, os pré-requisitos. Só você pesquisar quais são os pré-requisitos para rodar o Windows 10. Ele vai lá dizer: é necessário um processador tal, tanto de memória, né, tanto de HD. Ele diz os pré-requisitos mínimos. Por que é que demora tanto? Aqui ele está instalando os programas, instalando os drives. O que são os drives? São os programas com uma placa, vamos supor, uma placa de vídeo sua funcionar. Ele precisa de um programa específico para essa placa de vídeo funcionar. É o drive dela. O drive da placa de som ele está instalando, né, o programa específico da placa de som. Então ele está instalando todos os drives. Ele está instalando todos os programas. Opa, mudou aqui, ó. Ele está instalando o seu Windows, preparando para que seu Windows funcione. Como você gostaria de configurar? Eu tenho a opção configurar para o uso pessoal ou configurar para uma organização, ou seja, uma empresa. Eu vou colocar para uso pessoal. Né? Clico lá, coloco o próximo. Novamente, a gente vai aguardar mais um pouquinho. Como eu disse, totalmente intuitivo. Ele vai lhe perguntando e você vai marcando. Então, eu tentei clicar aqui no próximo para passar, ó, sem digitar uma conta.
e ele não passou. Ele quer que eu tenha uma conta do Hotmail. Se eu não tiver, eu vou criar. Como eu já tenho, eu vou digitar aqui, ó. E vou para o próximo. Ele está pedindo agora uma senha. Insira a senha para a minha conta que eu coloquei lá no Hotmail. Essa senha para que é? É a senha que vai acessar os seus e-mails. Quando você entrar no Windows, tem uma opção lá que já mostra toda manhã, por exemplo, os e-mails que vem chegando através do Windows. Tá? Então, se você já colocar a senha aqui, o que é que vai acontecer? Ele já vai abrir para você. Vou digitar aqui minha senha. Agora, ele está pedindo para mim criar um PIN. O que é esse PIN? PIN é uma senha para você entrar no computador. Então, eu vou criar aqui, ó, criar um PIN. Então, eu vou digitar aqui o número do meu PIN. Ó. Vou colocar um número qualquer aqui, ó. 2582. 2582. Ok. Aqui agora é bem interessante, ó. Faça mais com sua voz. Escolha suas configurações, selecione aceitar para salvá-las. Isso aqui eu vou passar, pessoal. Usar reconhecimento de fala online. Você pode falar com o computador e ele responder, mas isso é jamais para, vamos dizer assim, isso já é mais um recurso do Windows. Eu não estou preocupado, minha preocupação é instalar o Windows, não é ensinar para vocês como usar o Windows, tá? Então eu vou marcar aqui a primeira opção mesmo e vou clicar no aceitar. Permitir que a Microsoft e os apps, os aplicativos, usem sua localização? Vou colocar sim e vou aceitar novamente. Localizar meu dispositivo? Vou colocar novamente sim e aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft? Se tiver algum problema no seu computador, ele corrigir, ele quer que ele envie um relatório desses dados para a Microsoft? Também vou colocar aqui, completo e aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Isso aqui são recursos do Windows, como eu disse, vou marcar também sim. Mais uma vez, nosso objetivo não é estudar o Windows. Tem experiências personalizadas com os dados de diagnóstico. Sim e aceitar. Permitir que os apps usem a identificação de anúncio. Mais uma vez, sim. Chegamos em mais uma tela. Você pode ler aqui o que ela está pedindo, tá? Mas eu vou dar já uma passada nela aqui, ó, também com sim. Obter acesso instantâneo às suas fotos, mensagens, SMS, notificação e muito mais no seu telefone. Aqui ele já veio com o meu telefone automaticamente, né? Pelo e-mail que eu passei, ele já colocou o número do meu celular. Tá? Então ele vai interagir os dados do Windows com o celular. Vou avançar. Então era só para conferir se realmente era meu telefone aquele. E eu já avanço. Faço o backup dos seus arquivos com o OneDrive, porque ele já está fazendo a propaganda de um outro recurso do Windows. Aqui nessa última tela, ele está fazendo uma propaganda do Office. O que é o Office? O Office é o conjunto de programas que contém o Word, o Excel, PowerPoint, Access e mais alguns outros. Você tem que saber que o Windows ele é somente o sistema operacional. Ele é o programa básico que vai fazer com que o usuário, que o ser humano, se comunique com a máquina. Mas você vai ter que ter outros programas para melhorar o computador, né? Para aplicativos de fotografia, de desenhos, de áudio, de vídeo, certo? Então ele está fazendo uma propaganda de um conjunto de programas, que é o Office, muito bom, por sinal. Ele está lhe perguntando se você vai querer adquirir, se você quer experimentar gratuitamente por um tempo. Eu não vou querer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, não, obrigado. Se eu não me engano, são 30 dias gratuitamente, depois você paga anualmente. Você vai pagar por ano para usar esses programas. Tá? Aí ele diz aqui, ó, deixa a Cortana ajudar você
em suas tarefas. Cortana é um assistente virtual do Windows. Eu vou colocar aqui agora não. E pronto, finalmente o Windows foi instalado. Agora ele vai lhe pedir só algumas configurações de rede. E finalizamos a nossa aula de formatação de HD com a instalação do Windows.